Estudo Bíblico 2 Pedro 3, versos 1 a 13. Pedro reafirma que seu propósito em escrever essa carta era de incentivar os crentes a viverem vidas santas e dignas do Evangelho de Jesus Cristo. Com base na demora do retorno de Cristo, os falsos mestres concluíram que ele nunca voltaria para julgá-los. Eles argumentavam que Deus nunca havia interrompido a história e que nós não deveríamos então esperar que ele fizesse isso no futuro. Provérbios 13, verso 12. Versos 5 e 6. Contra a negação dos falsos mestres de que Deus interferiria na história, Pedro citou a criação e o dilúvio como principais exemplos do envolvimento e intervenção de Deus no processo histórico. Deus criou a terra primeiro pela separação das águas em duas partes principais, sob o firmamento e sobre o firmamento. Gênesis 1, versos 6 e 7. E depois, juntou as águas debaixo dos céus no mesmo lugar. Gênesis 1, versos 9 e 10. Os céus e a terra passaram a existir somente depois do seu comando e intervenção. Dos versos 6 a 13, Pedro divide a história em três partes: o mundo entre a criação e o dilúvio, o mundo a partir do dilúvio até agora e os novos céus e a nova terra. Verso 7. O que Pedro queria enfatizar era que a intervenção divina ocorreu no início e nos dias do dilúvio, portanto, não temos motivos para duvidar de que também sua promessa em relação à volta de Jesus ocorrerá. No verso 8, Pedro tinha o objetivo de afirmar a soberania de Deus por todo o tempo e declarar que a perspectiva de Deus quanto ao tempo difere radicalmente da perspectiva do homem. Verso 9. Pedro queria que seus leitores cristãos percebessem que a demora do julgamento divino era um sinal da paciência e misericórdia de Deus com respeito a eles, principalmente em relação àqueles que tinham sido confundidos e desviados pelos ensinamentos dos falsos mestres. Esse verso deixa claro que a vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao arrependimento e se salvem, afastando qualquer possibilidade de se acreditar na doutrina da predestinação. A que acontecimentos cataclísmicos nos versos 10 e 12 se referem-se à destruição do mundo. Mas os cristãos não têm motivos para temer o fim do mundo, uma vez que para eles tal acontecimento significará um novo começo. Quando o mundo velho for destruído, Deus criará um novo, intocado pelo pecado. Nota: como podemos apressar o juízo de Deus? Certamente pela evangelização mundial, pois Jesus disse em Mateus 24:14 que o fim viria quando o mundo inteiro tivesse ouvido o Evangelho. O verso 12 também pode se referir às nossas orações fervorosas e incessantes pedindo a volta de Jesus. Pedro explicou que a demora de Deus é por causa da sua misericórdia, indicando que a salvação de todos é um fator relevante nos planos de Deus. Na volta de Jesus, as bênçãos e os julgamentos finais virão. Por essa razão, os cristãos deveriam fazer tudo o que podem para apressar a vinda desse dia. Verso 13. Os novos céus e a nova terra é o lugar que Deus preparou para o seu povo na eternidade, onde o Senhor viverá com sua noiva para a eternidade. Versos 14 a 18. Pedro exorta seus ouvintes a esperarem por Jesus de maneira digna, se preparando a cada dia para desenvolver sua salvação. Um crente verdadeiro está sempre preparado para a volta de seu noivo, para que quando Jesus voltar o ache em paz, em obediência, sem mácula e irrepreensível, como convém a noiva de Cristo. Verso 17. Pedro chama os falsos mestres de insubordinados, pois eles ignoram todos os limites morais. Verso 18. Mas o verdadeiro crente está seguro enquanto se apegar à verdade, crescendo sempre na graça e no pleno conhecimento de Jesus. Esse conhecimento é a experiência progressivamente mais profunda de Cristo e a compreensão da sua verdade que sempre deve caracterizar a vida de todo crente. A glória pertence a Cristo,
tanto agora quanto ao longo do dia eterno, o qual raiará quando ele voltar para buscar a sua noiva.